A diretoria do Ceará, de forma surpreendente, meio que na surdina, anunciou a contratação do atacante uruguaio Facundo Castro. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre ele e sobre essa guinada rumo ao mercado sul-americano que a diretoria do Ceará faz ao ter contratado Jorge Recalde e Facundo Castro. É óbvio que não são os primeiros gringos a vestirem a camisa alvinegra, mas eu vejo um perfil diferente das outras vezes em que o Ceará optou por trazer jogadores dos países vizinhos. Olá, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado por estarem por aqui. Já passamos da marca de 8.100 inscritos. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve, eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Deixa o like também para fortalecer o vídeo, para chegar às mais pessoas, para a gente sempre estar trocando uma ideia sobre futebol. Pois é, né? O nome nem era muito ventilado e o Ceará traz Facundo Castro, jogador que começou de 28 anos, 1,77 m, que começou a carreira no Defensor Sporting do Uruguai, esteve no Necaxa do México e estava há 5 temporadas no O'Higgins do futebol chileno. Jogador, aí vamos dar uma entrada um pouquinho no background do atleta, jogador que teve passagem relevante nas categorias de base da seleção uruguaia, disputou Sul-Americano Sub-20, Mundial Sub-20, campeão pan-americano nos Jogos de Toronto em 2015, mas a carreira talvez não tenha dado a guinada que se imaginava lá no início. Foi pro futebol mexicano, já estava há um bom tempo no futebol chileno. Eu sei que a torcida do Ceará está louca para saber de um camisa 9, não é o caso. É um ponta, atua nas dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas preferencialmente do lado direito, e aqui é que é o detalhe, ele é destro, a gente se acostumou tanto ter os externos, os pontas, os externos desequilibrantes, que eu não gosto de falar Tite, mas estão acostumados a sempre estar com o pé trocado, né? Aquela coisa de cortar para o meio para fazer a diagonal. Ele é destro, costuma atuar mais pelo lado direito, teve um bom número de participação em gols na última temporada, nem tanto de gols marcados, mas repito, não é o camisa 9. Essa lacuna o Ceará ainda tem dentro do elenco. Hoje, se você fosse imaginar com os atletas que lá estão, talvez o Saulo Mineiro seja o cara a atuar naquela posição, embora possa ser, pelo menos, a gente sabe que o Wagner Mancini gosta do atleta e ele vem fazendo uma boa Copa São Paulo, o Pablo talvez vá ter chances, e é esse momento da temporada de Campeonato do Nordeste, de Campeonato Cearense, que o garoto precisa ter mais oportunidades. Então, é mais ou menos isso, não se trata de um centroavante, se trata de um jogador de lado, muito alto para o padrão, normalmente, você tem pontas mais baixinhos, então você pode ganhar em força física e o Ceará aposta nesse jogador. Aí, nesse contexto de aposta, é interessante notar esse movimento da atual diretoria do Ceará, desse atual departamento de futebol, comandado como diretor de futebol Haroldo Martins, com o João Paulo Sanches de coordenador, de procurar jogadores dentro do mercado da América do Sul. Por que eu estou frisando isso? O Ceará já teve jogadores estrangeiros no elenco, alguns viraram folclore, enfim. Mas nos últimos anos, até porque o futebol brasileiro foi procurar jogadores desse mercado do modo geral, o Ceará não ficou de fora disso, ok? Beleza, não se trata de nenhum pioneirismo. Mas muitas vezes essa guinada rumo aos jogadores estrangeiros feita pelo Ceará era baseada em jogadores estrangeiros que já tinham passado no futebol brasileiro. Quando o Ceará foi atrás dos irmãos Biancucci lá em 2016 e 2017, o Emanuel em 16, o Biancucci, o Max em 17, os dois já tinham jogado, o Emanuel já tinha jogado no Bahia, por exemplo, o Max já tinha jogado no Bahia, no Vitória e no Flamengo. Então não se procurava alguém que rumo ao desconhecido, vamos falar assim. Mais recentemente teve o Mendonça, que também já era conhecido do futebol brasileiro, por passagens por Bahia, por Corinthians. Não se tratava de alguém você pensando no mercado. É claro que já tinha feito isso antes. Teve o John Vasquez, que foi um fiasco em 2012, é verdade. Em 2022, perdão. Mas era mais raro. Era mais uma história de vou trazer um estrangeiro, mas um estrangeiro que eu já conhecia mais ou menos ali por perto. E eu acho esse momento interessante. O Ceará precisa procurar no mercado periférico, vamos falar assim, alternativas. Se o Facundo Castro vai dar certo, não sei. Ao meu ver, é uma aposta até bem maior do que a do Jorge Recalde. O Recalde já acho que é um jogador mais seguro, então mais provável, mais uma aposta, entre aspas, mais confiável. O Facundo Castro já é uma questão de observação. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante quando o time sai do trivial, sai do óbvio, pensa fora da caixinha
para tentar reforçar o seu elenco. Repito, trata-se de um jogador de lado, pode jogar com duas linhas de quatro como um segundo atacante também que o valha, mas não é um centroavante. O Ceará ainda precisa procurar no mercado esse tipo de jogador, o que não diminui o fato de ser interessante sair do lugar comum, sair do óbvio e procurar justamente um uruguaio que estava lá no futebol chileno, uma alternativa para a formatação do seu ataque que vai disputar Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual e a Copa do Brasil. Vamos esperar. E outro ponto interessante, trabalho na surdina. A gente quer sempre apurar, chegar com a notícia antes. Mas quando não chega é porque o sinal que o trabalho de bastidor do clube foi até muito bem feito. Foi isso que o Ceará conseguiu com a contratação do Facundo Castro. Agora é esperar ele chegar, começar a jogar e aí a gente poder fazer maiores avaliações do seu trabalho dentro de campo. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Repito, recentemente batemos a marca de 8 mil inscritos, mas podemos ir a uma marca muito maior. E se você não está inscrito, que você se inscreva. Por favor, deixa o like, porque aí fortalece o vídeo. E deixa a sua opinião, isso é muito mais importante. Não basta só eu ficar falando aqui, eu quero saber também o que você achou da contratação do atacante uruguaio Facundo Castro. Fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo.